mora perto, ele vai dizer o endereço, o horário, tudo direitinho. E você que mora perto, você o procura depois do culto. Você que ainda, claro, não tem uma célula, mas gostaria de estar participando, sendo abençoado e abençoador. Amém? Amém. A paz do Senhor, pois irmão. Tô com a voz ruim. Mas é de louvar a Deus. Graças a Deus. Então, a minha cela fica ali na Rua 4, na Rua Nova ali, né? Se chama ali o Beco do Amor, né? Mas no caso, querendo... Profético, do amor. Do amor. Beco do Amor ali é porque hoje muita gente faz muitas coisas arteiras ali, né? Chama Beco do Amor, né? Namoro, desde a infância. E estão convidados, né? Aqueles que moram ali perto, que também não moram, né? Sente a vontade de ir. Amanhã a gente vai estar lá inaugurando essa célula em nome de Jesus, sabendo que o autor ali é Jesus, sabendo que tudo é dele, para ele, e é por ele, né, que vai existir esse ponto, né? Então, vocês estão convidados, qualquer coisa vocês podem me procurar, eu deixo o endereço ali mais ou menos ali, próximo ali o Beco do Amor, onde a gente pode ter uma reverência ali, e a gente está junto lá louvando ao Senhor, amém? Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, Beco do Amor, o amor de Jesus vai invadir lá. Rua 4, na Rua Nova, não é isso, Sérgio? Ok, nós temos o prazer, glória a Deus, nós estamos essa semana abrindo nossa primeira célula de casal. Olha, quero chamar aqui a Alain, a Pamela, o Edu e a Josi. Vem cá, vem cá, vem cá. Irmãs ou irmãos, está na hora de você levar o teu marido para a igreja, para a célula. É uma forma de falar de Jesus, dele vir aqui. Então essa é uma estratégia que Deus tem nos dado e nos abençoou, aliás, mais rápido do que nós estávamos imaginando. E nós estaremos inaugurando uma célula na casa do Alain, né? O Alain é o co-líder e o Edu o líder, e o Alain também é o anfitrião. Assim, com as suas respectivas esposas, com a Pamela, esposa do Alain, e a Josi, esposa do Edu. Dois casais que serão abençoadores. E eu digo para vocês, por causa disso, muita coisa na vida de vocês vai ser abençoada, vai ser transformada. Pode crer nisso. Vamos lá, agora, quem vai falar o endereço? Ok? É o líder? Vamos lá. O endereço aqui é fácil, é bem localizado. Um pouquinho para cima da casa Rosa. Depois da Casa Rosa, uns 20 metros, tem um bequinho à direita, assim, onde tem uma oficina. Aonde tem uma oficina, aí você... Na Dionéia, depois da Casa Rosa, antiga Casa Rosa, tem um amarelinho ali, um almoço. Descer bem ali, tem um postezinho, uma lixeira. Desceu ali, tem um portão ali de alumínio. Fácil, qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. Ou então no Face da PIB Rocinha, na página PIB Rocinha Oficial também. Vou estar divulgando, vai ter muita divulgação lá. Quem também é líder de célula, dá um recadinho, aproveitar, né? Quem for líder de célula pode entrar em contato comigo para a gente estar podendo divulgar na página as células, os locais, o horário, tudo direitinho. E acho que é só isso. Células na quinta-feira, célula, isso é normal, gente. É normal. Daqui a pouco você vai ver eles pregando aqui, você vai ver só. Vai tirar onda com vocês. Na quinta-feira, inauguramos a célula dos casais às 8 horas da noite. Alain, onde algum casal pode encontrar com vocês? Onde? Mulher, como gosta de falar, vem cá. Vai ser para a igreja. Gente, todos os casais quiserem ir, eu vou esperar vocês às 8 horas em ponto, ali na lixeira da Dionéia. Vai ser bênção para nossas vidas. E é isso aí. Amém, amém, amém. Você pode abençoar eles? Amém, amém. Deus abençoe vocês. Estamos juntos nessa. Tá bom? Deus abençoe. Valeu, Edu. Amém. Amém, amém. Amém, amém, amém.
Era para mim, ok? O slide, por favor. Amém. Vamos orar? Vamos, amém. Amado Jesus, nós somos gratos, sinceramente, por tudo aquilo que Tu tens feito no nosso meio, Espírito Santo de Deus. Sou consciente de que tudo é fruto de graça de Deus, porque merecedores nós não somos, e a obra é Tua, a glória é Tua, tudo volta para Ti. Obrigado por esse momento de culto, até esse momento, onde adoramos o Teu nome, onde o Teu Espírito já está com a gente, mas nós queremos ouvir a Tua voz, necessitamos ouvir Jesus falar com a gente. Então eu digo, Senhor, pode falar, nosso coração está aberto, assim como os nossos ouvidos. Eu te peço, Espírito Santo, fala por mim, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém e amém. O que é avivamento espiritual? Avivamento espiritual é uma intervenção de Deus no meio de uma sociedade, família, igreja. É restauração da comunhão com Deus, é temer a Deus, é confissão de pecados, é conserto nos relacionamentos, é se voltar completamente para Deus. Quero ministrar uma palavra nessa noite que tem por título: se voltando completamente para Deus. Diga isso comigo, vamos. Para Deus. Avivamento é uma atmosfera de busca de Deus. É uma busca de pessoas sedentas por Deus. É gente que se sente dependente de Jesus. Gente que arde no seu interior a dependência de estar com Ele. Tem sede de sentir a sua presença, de conhecer mais a Deus, eu e Deus, Deus e eu. Relacionamento mais íntimo, mais profundo. Não é apenas uma questão de movimento, mas é uma questão de arder dentro de nós a presença de Deus, o amor a Deus. Lembrei da Rua do Amor novamente. Amar a Deus. Olha, essa gente do amor a Deus vai amar a Deus, hein, gente? Avivamento é renovação. Avivamento é ressurreição. Avivamento é, lá na antiga o pessoal dizia, é reanimar, é dar vida. Talvez avivamento também seja o resgate de valores que a gente deixou para trás, que são muito importantes para mim e para você. Avivamento é trazer à vida aquilo que um dia morreu. Lembra que a própria Bíblia nos exorta a voltarmos ao primeiro amor, lembra disso? Lembra-te de onde caíste e volta, retrocede, volta ao primeiro amor. Isso é avivamento. Retornar às coisas boas, retornar a agradar o coração de Deus, retornar a confiar mais em Deus, a amar mais a Deus sobre todas as coisas, amar a sua presença. E Deus deseja isso. A gente tem ali na Bíblia um profeta, um cara chamado Jeremias, que viveu pelo menos uns 600 anos antes de Jesus Cristo. E ele profetizou durante 40 anos ao povo de Israel. Por quê? Porque no tempo de Jeremias, o povo estava se afastando de Deus. Deus via o povo de Judá, de Israel, todo mundo se afastando da presença de Deus. E Deus
falando para Jeremias que desejava resgatar para si novamente o povo de Judá, o povo de Israel para si. Abrindo parênteses, o ser humano foi feito para Deus. O ser humano é de Deus. Seja ele quem for, eu te digo, todo ser humano é de Deus. Por isso que Deus reivindica o ser humano para ele. Quem criou o ser humano não foi o acaso. Quem criou você não foi só o papai e a mamãe. Quem determinou a tua vinda ao mundo foi Jesus, com o propósito dele ter um relacionamento contigo. Eu não sou fruto do acaso. Você não é fruto de acaso. Você é fruto da vontade e projeto de Deus. Todo ser humano é assim. E na época de Jeremias, era nítido. O povo, gente, eles confiavam muito no templo. E confiavam muito nos sacerdotes. Tudo para eles era o templo. Vamos para o templo. Vamos pedir ao sacerdote, pedir ajuda ao sacerdote. Ou seja, religiosidade. E Deus era esquecido. E Deus viu isso no coração do povo de Israel. Veja comigo o que Jeremias diz no capítulo 2, versículo 11 a 13, diz assim: o profeta perguntando: alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Diga, 2 crimes. Obrigado. Primeiro crime: eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva. Segundo crime: e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Cisternas, na verdade, eram poços escavados na terra, para reter a água da chuva, quando viesse a seca, e ser usado para os animais, para beber, para o plantio. Só que a parada aí era diferente. Deus disse: a cisterna de vocês está completamente rachada. E sabe o que acontece na nossa vida? Deus derrama a sua glória, derrama a sua bênção sobre nós. Deus está sempre falando com a gente, derramando a sua graça. Só que algumas vezes a cisterna, que sou eu e você, ela está rachada. E por isso que a gente muitas vezes não se enche. Essa cisterna não pode encher, porque está quebrada. É preciso ser restaurado. Cisterna rachada não vai reter água, não vai reter a presença de Deus, não vai reter as águas do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a minha vida. De uma coisa eu gostaria que você tivesse certeza: Deus derrama a todo momento a sua chuva sobre nós. Aliás, derramou hoje. Derramou hoje pela manhã, na ministração do pastor Ed. Obrigado, pastor Ed, pela ministração de manhã. Foi muito abençoadora. Derramou na ministração do louvor. Tem derramado sobre nós. Mas aonde a gente guarda isso? Como reter isso? Algumas vezes a gente não consegue. A gente se enche aqui dentro, esvazia lá fora, porque estamos quebrados muitas vezes. E é isso que estava acontecendo com o povo de Israel, e Deus estava reclamando. Porque Deus quer ver eu e você cheios do Espírito Santo, cheios da sua vontade. Deus fez uma reclamação e eu trouxe algo tão simples. Eu sou um cara simples. 2 pontinhos apenas. A primeira reclamação de Deus em relação ao povo de Israel é: o povo abandonou a Deus, a fonte de águas vivas. Jeremias capítulo 17, versículo 13, diz assim: ó Senhor, esperança de Israel,
Todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Está aí a resposta, porque algumas pessoas começaram a ter crises em sua vida, em todas as áreas, depois que deram as costas para Deus. Eu sei que é a realidade de alguns de nós que estamos aqui. Começou tudo a dar errado. Ontem eu ouvi alguém me dizendo isso: pastor, depois que eu dei as costas para Deus, tudo desandou na minha vida. Eu perguntei para ele assim: e você queria que tivesse tudo bem? Isso é profético. Quando a gente dá as costas para Deus, a gente dá as costas para a vida. Eu já disse, cisterna somos nós. É nós que recebemos a vontade de Deus. Lembra? Pastor Célio ministrou na semana passada, domingo à noite, sobre a mulher samaritana. Ela se encontra com Jesus e oferece para ele água natural. Jesus recebe, mas diz para ela: olha, você me está me dando água natural, mas eu tenho uma água melhor para te dar, água da vida. Eu sou a água viva. Por quê? Jesus ofereceu água viva para ela, porque Jesus conhecia a realidade pessoal dela. Disse para ela: olha, você é tão vazia de alma, que você já teve 5 maridos. O que você está agora não é teu. A mulher é quente, hein, gente? Ou seja, ela preenchia a sua vida no sexo. E Jesus sabia disso. Ela era tão vazia que tinha que procurar homens para se satisfazer. Mas só que o vazio dela não era um vazio físico, era um vazio espiritual, na alma. Por isso que Jesus ofereceu água viva. E só a água viva, só Jesus pode saciar a sede da alma de alguém. O cara vai beber, o cara vai para o álcool, o cara vai para as drogas, o cara vai para a prostituição. Isso é fome de Deus, isso é fome de alma. A alma está vazia. E na frente de Jesus nada fica encoberto. Ele sabia que ela estava vazia. Por isso que ele ofereceu o quê? Água viva, eu tenho para te dar. Aí Jesus disse: se você beber dessa água, você nunca mais terá que procurar homem nenhum para se satisfazer. Se satisfaça em mim. Jesus reclama quando a gente o abandona. O corpo humano necessita de água a todo momento, mas o corpo espiritual também necessita plenamente dessa água viva. Jesus e Deus reclama: olha, vocês me abandonaram, viraram as costas para mim. Eu que sou o teu Deus. Escrevi meu esboço, eu disse: ó, Ele é nossa fonte de vida, Ele é nosso sustento de vida. Quando a gente se aproxima de Jesus, na verdade a gente tem a bênção da sua presença. Ele tem sede da nossa presença, porque Ele quer nos encher, nos saciar. A cisterna, que somos nós, armazenamos a água que é Jesus. E como a gente tem diariamente sede disso. Ali naquele tempo, Deus estava reclamando: olha, o culto de vocês é vazio, religioso. Vocês só queriam ir para o templo. Eles começaram a se perder na vida e Deus começou a se incomodar com isso, porque Deus sabia que era vazio dele. E eles precisavam ser preenchidos por isso.
a realidade daquele povo que eles ofereciam o pior a Deus. E uma outra coisa dessa realidade desse povo é o seguinte: eles desprezavam o pobre. Para você ver que Deus, na verdade, se importa com tudo isso, ao menos favorecido. E pergunta para mim e para você o que a gente pensa disso. Filho, quando estamos cheios de Deus, saiba de uma coisa, escreva isso no teu coração: quando estamos cheios de Deus, necessariamente a gente se importa com o próximo, necessariamente a gente se importa com o menos favorecido, necessariamente a gente se importa com quem está na lama, porque estamos cheios de Deus, e Deus se importa. Diga: Deus se importa. Deus se importa. Quando eu tenho a vida de Deus, necessariamente eu quero dar a vida de Deus. Nesses 40 dias, é isso que Deus está querendo fazer com a gente. Disse hoje pela manhã: primeiro, a gente recebe a vida dele, para depois oferecer esta vida. Agora, se Deus é manancial de vida, por que tanta gente abandona Deus? Se Deus é manancial de vida, e todo mundo sabe disso, filhão, até o ateu, que muitas vezes eu acho que ele não é ateu, ele é à toa, ele sabe que Deus é o dono do universo, e todo ser humano depende dele. Ainda mais nós que conhecemos a Deus. Então, porque muitas vezes a gente dá as costas para ele. Miqueias capítulo 6, versículo 3 diz assim: meu povo, que foi que eu fiz contra vocês? Fui muito exigente? Responda-me. Deus está nos procurando. Deus está nos procurando. Eu disse numa outra ocasião que a religião é o homem procurando Deus. No cristianismo, no evangelho, é Deus procurando o homem. Deus está nos procurando. Mas a gente fica muitas vezes ocupado com coisinhas e não escutamos Deus. Ocupados com os nossos rancores, com as nossas angústias, dúvidas, decepções, tristeza, fofoca, prazeres. Aí Deus diz assim: gente, e eu? Onde eu fico nisso aí? E o meu lugar na vida de vocês? Deus reclamando disse um pouquinho para a gente assim: olha, para um pouco, estejam comigo. Para um pouco e venha para mim. Quero lhes aconselhar. Quero dar vida a vocês. Quero dar uma vida melhor. Quero dar direção à vida de vocês. Às vezes a gente passa 50 anos na igreja, mas 50 anos sem direção alguma. Porque estamos aqui, mas muitas vezes não estamos nele. E esquecemos dele. Ter uma vida que valha a pena não é uma vida que simplesmente é tudo perfeito. Não. Ter uma vida que vale a pena é uma vida que significa que eu tenho paz com Deus e eu sei que eu estou nas mãos dele. Eu sei que ele se importa comigo e eu me importo com a minha vida nele. E apesar dos precipícios da vida, eu tenho certeza de que estou seguro nele. Por quê? Porque não olho atrás. Eu penso nele. Você já viu alguém amar tanto alguém e não pensar nesse alguém? É impossível. Impossível. E Deus está nos chamando nesses 40 dias é que a gente pense nele.
Talvez você diga para mim, como todo mundo gosta de falar isso, de qual salteado eu tenho uma vida corrida. Você pode ter a tua vida que você for, mas há tempo para você pensar um pouco nele, estar com ele, se aconselhar com ele. Avivamento fala de liberdade. E liberdade é ser liberto por Deus. Amar a Deus é se achar nele, é se satisfazer nele, é se realizar nele, é se importar com o que Deus pensa ao meu respeito, é se importar em saber como está o meu relacionamento com ele, é se importar como eu estou andando com ele diariamente. É isso que é avivamento, é isso que é vida com Deus. Eu me importo com o sacrifício dele, eu me importo com a graça dele. Me importo com Jesus. E de maneira alguma a gente pode virar as costas para Deus. De maneira alguma a gente pode deixar de pensar em Deus. Sabe, o próprio texto diz: quantos prejuízos nós tivemos na vida, eu e você, quantos? Você sabe quais? Quantos prejuízos eu tive na vida, você teve na vida, por virar as costas para Deus? Lembra o que o Jeremias falou? Aqueles que dão as costas para Deus, os seus nomes ficam no pó, ou seja, cai, ficam no esquecimento. E essa é a vontade de Deus? Não. A vontade de Deus, desde lá no Gênesis, é ter comunhão comigo e com você. E quero te dizer uma coisa: Deus não espera encontrar com um homem, uma mulher perfeito, porque Ele sabe que você não é. Gente, eu fiquei abobalhado esses dias. Eu fui para casa pensando, como alguém pode pensar assim? Eu vou te dizer o que é. Nós tivemos aqui na sexta-feira, foi uma coisa que me estarreceu. Eu tive compaixão. Estávamos aqui na sexta-feira, aí antes nós começamos, aí tinha uma menina aqui. Ela saiu assim que a gente começou a reunião de oração, o nosso momento com Deus. Depois quando terminou, ela veio me procurar. Segura aí, pastor. Contou alguns problemas dela. Pastor, é porque eu saí? Porque pastor, sabe por que eu saí? Porque eu não me acho digna de estar nem orando. Me estarreceu o coração, porque eu disse para ela, aí eu fui muito direto com ela, eu falei assim: filha, você não conhece Jesus, você ainda não conhece Jesus. E disse para mim: eu estou convertida há 7 anos. Filha, mas você nunca conheceu Jesus. Disse para ela assim: é o contrário, você não está bem, é aí que a gente precisa procurar Jesus. Eu falei: você perdeu uma grande oportunidade de falar com Ele hoje. Eu fui para casa pensando nessa questão, eu disse assim: eu sei que há milhares de pessoas que pensam como ela. Sabe por quê? Porque conhecem um Deus religioso. E Deus não é religioso, Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso. Deus deu a vida, Jesus deu a vida pelo pecador. Isso me estarrece o coração,
de ainda em 2017 ouvir um negócio desse. Mas por quê? A culpa é nossa. Porque sempre pregamos um Jesus religioso. E as pessoas foram para o inferno por culpa nossa. Porque a gente achava que tinha que ser bonzinho antes de se entregar para Jesus. Não é isso. Você pode ser a pior prostituta da Rocinha. Ele diz para você hoje: vem que eu te amo e te transformo. Eu disse para ela: Jesus não veio para os bonzinhos. Eu disse para ela: Jesus veio para mim, que não vale nada. Jesus veio para você, que não vale nada. Isso é grave. Como que as pessoas têm pensado a respeito de Jesus? E tem que consertar a vidinha primeiro. Tem que deixar de ir para o baile. Tem que deixar de beber a caninha da roça. Tem que deixar de fumar Marlboro. Tem que deixar disso, tem que deixar disso. Não tem, pastor? Não tem. Não tem. Não tem. Primeiro tem que ir para Jesus. É Jesus que transforma. Fora isso, é força humana. Tudo que é por força humana, um dia é paralisado. Força humana tem limite, mas a força do meu Deus é ilimitado. Pastor, eu adoro uma cocaína. Ótimo! Venha com a tua cocaína e tudo. Você vai ver o que Jesus vai transformar na tua vida. É esse Jesus que a gente conhece. Jesus quer nos avivar. Mas não é com teu esforço. É com a mão dele, o favor dele. Para de esforços humanos. Para de querer dar uma forcinha para Deus. É Ele que faz. É Ele que liberta. Eu contei essa história dessa menina. Eu sei que alguns que estão aqui pensam da mesma forma. Vou para a igreja, já ouviu isso? Quando meu coração tim-tim. Tim-tim. Você nunca vai tintim nada. Venha para Jesus como está. Se você conhecesse todo mundo que é membro dessa igreja, você ia ver. Não valem nada. Mas Jesus ama a todos. Transforma a todos. Está todo mundo no processo de libertação. Está todo mundo no processo de restauração. Está todo mundo dentro do processo. E glória a Deus. Processo. De glória em glória. Aleluia. Aleluia. Parei. E é esse Jesus que morreu pela gente. E a gente veio aí nessa noite aqui celebrar esse Jesus. A morte desse Jesus. Jesus morreu por uma causa. Morreu para nos transformar. Transformar aqueles que eram terríveis mesmo. Que aceitaram entrar no processo de transformação diária. Evangelho de Jesus é para pessoas que se dispõem a estar sendo dia após dia, sendo restaurado por Deus,
Como o apóstolo Paulo diz, é de glória em glória. Aí a gente vai lá nos textos do apóstolo Paulo, ele diz assim: o mal, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. É a tua cara, é a nossa cara. Jesus veio para esses. E a gente hoje veio aqui comemorar a vinda desse Jesus que veio transformar a gente. Veio me transformar, veio transformar você. Veio transformar a Rocinha. Sabe aqueles vizinhos, os nossos vizinhos nesse lugar, que você acha eles terríveis, são justamente esses para quem Jesus veio. Qual? Você é o pior deles. Paulo disse: eu sou o pior. Jesus veio nos dar vida, restaurar. Ele vai restaurando tudo o que está quebrado na nossa vida, dia após dia. Essa comunhão com Deus é que nos restaura, que nos levanta, que nos faz outra vez dia após dia. Por isso que temos levado a igreja a ter um relacionamento pessoal com Deus diariamente, sabe? Conhecer Jesus. Gente, como eu quero conhecer Jesus? Não conheço nada. Não conheço nada. A gente não conhece Jesus. A gente não conhece, a gente não sabe quem é Ele. Mas Ele está aqui disposto a dizer Ele está dizendo para você o seguinte: olha, eu quero que você me conheça. E essa mesma vida que há em nós. Aí eu me lembro, quando Jesus entra na gente, começa a fluir na gente, é a água viva fluindo em nós. Lembra de uma coisa: quando essa água flui em nós, ela não flui para nós, ela flui de nós para alguém, para pessoas. O que eu recebo de Jesus, a água que eu tenho, é para fluir nos outros, para abençoar aos outros, é para restaurar os outros, é para transformar os outros. Essa água não é para mim, ela jorra de mim para você e de você para mim. É assim que o Espírito Santo age, é assim que o Espírito Santo faz. Nesse momento, vamos celebrar o Senhor, a sua morte. Você sabia que Jesus veio para você, por você? Diga assim: Jesus veio por mim. Pode falar com orgulho, no orgulho santo, não tem problema. Jesus veio por mim. Por mim. Esse Jesus a gente vai celebrar agora a morte dele. E aonde você está? Convido você a inclinar a sua cabeça. Olha para mim, perdão. Tanto me lembrou de uma outra coisa. Creio que foi de Deus. Jesus contou uma parábola tão interessante. Dois caras, fariseu, se acha o tal, e de outro cara, chamam de publicano. Jesus falou que eles foram para perto do templo. O fariseu começou a orar: Deus, eu estou aqui, eu não roubo, eu não adultero, eu dou aos pobres, eu faço tudo certinho, ao contrário desse cara aqui.
gentalha. Eu sou tal, Jesus. Depois me vem o publicano, o gentalha, se ajoelha, diz a Bíblia que ele nem ousa olhar para o céu, ele diz assim: Pai, de misericórdia, estou aqui como um pecador, dependente do teu favor e da tua misericórdia, perdoa os meus pecados. Aí Jesus diz assim: quem foi justificado foi o pecador. Somos justificados quando reconhecemos que dependemos de Jesus, e sem Ele nós não somos nada. Não é falsa humildade, é reconhecer que você sem Ele é um pecador impuro. Com Ele eu passo a ser um pecador puro, lavado, justo. É depender dEle. Tire na sua cabeça. Deus, Espírito Santo, estamos nesta noite dispostos mais uma vez a reconhecer o teu senhorio em nossa vida, que tu és nosso Senhor e o nosso Salvador. Simplesmente dependentes do sacrifício da cruz, dependentes do sangue derramado na cruz. Confessamos nesta noite, muitas vezes não vivemos nem andamos conforme tu queres, mas esse sangue nos restaura, nos limpa, nos purifica e nos torna justo novamente. Senhor, eu quero te pedir algo nesta noite. Jorra através de nós, flui as tuas águas nesta noite em nossa vida. Espírito Santo de Deus, eu te digo, pode fluir em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa. Eu já tenho dito que o Espírito Santo está fluindo muito no nosso meio. A gente precisa ser dependente desse fluir dele. A gente precisa valorizar a pessoa do Espírito Santo na nossa vida. É ele, olha só, é o Espírito Santo que nos conduz a Deus. É através do Espírito Santo que a nossa oração flui, que a nossa oração vai. Posso pedir uma coisa? Se jogue à pessoa do Espírito Santo de Deus. Quero te dizer, deixe o Espírito Santo te levar até Deus. Deixe o Espírito Santo te levar até a presença de Deus. Deixa ele fluir na tua vida. Fica de pé. Talvez você se sinta tão preso e muitas vezes não consegue entrar na presença de Deus assim, com tanta força. Sabe o que o Espírito Santo pode fazer? Eu digo, te tomar pelos braços e te jogar na presença de Deus.
Deixa Ele fazer isso hoje. Deixa Ele fazer isso hoje. Deixa o Espírito Santo te tomar pelos braços, te tomar pelo colo. Ouça, deixa o Espírito Santo te tomar pelo colo, te levar em seu colo e te jogar no altar do Senhor, te jogar aos pés de Jesus. Deixa. Abre o teu coração para isso. As pessoas que precisam de renovação espiritual, eu digo, se você se abrir, vai acontecer hoje. Se você necessita do fogo do Espírito Santo da tua vida e deixar ele agir, eu te digo, vai acontecer hoje. As águas vão fluir aí. Aleluia. Diáconos, aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Abriu mão da sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. Debaixo da terra, e ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Em nome de Jesus, eu consagro esse pão, consagro esse vinho, e que o fluir de Deus através do pão